Amém, meus irmãos? Continuando a parte 2 do nosso vídeo, o primeiro nós tivemos que parar porque era muito extenso. Então, nesta parte 2 do nosso vídeo de toda a criação feita por Deus, tudo que leva nós a crermos no verdadeiro Deus através da Bíblia Sagrada, nós ficamos nos pactos de aliança com Noé e o pacto de alianças com Noé, e observamos que apenas 2 pactos são os principais de Deus com os homens. Porque veremos muitos outros pactos de Deus com alguns homens, porém os 2 principais e válidos pactos registrados de Deus com a humanidade foi a lei de Moisés lá no Monte Sinai com Moisés, quando deu ao povo de Israel a lei de Deus. E o outro pacto é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, que gerou o evangelho da salvação para todos os homens. Esses 2 pactos são os principais pactos de Deus com os homens. Bem, essa aliança é para ver se desta vez os homens fazem pelo menos o mínimo. Essa aliança de Deus com Noé agora, depois do dilúvio, é para saber se os homens conseguem, no mínimo, para poderem continuar na terra. Moisés diz que Noé era justo e perfeito nas suas gerações, ou seja, ele não se desviou das suas gerações, ele continuou com a linhagem de Adão, sem a maldição do sangue. Isso não o contaminou e não se misturou com a linhagem maligna e amaldiçoada de Caim. Esse foi o triunfo dele. Permaneceu o sangue limpo de Adão, com relação à maldição lançada, viu? Que Caim adquiriu essa maldição quando assassinou seu irmão Abel. Mas repito, o sangue de Noé, o sangue de todos os descendentes de Adão estavam sob pecado. Não estava sob maldição, mas estava sob pecado. O sangue de Noé estava limpo da maldição de Caim. E Noé teve 3 filhos que seguiram aquilo que Noé determinou. A limpeza do sangue, a limpeza do seu sangue, não se misturar com a maldade, com aquele vírus terrível que estava ali. Esses filhos foram Sem, Cão e Jafé. Então Deus fala com Noé pela primeira vez e pelas palavras... pela primeira vez. E pelas palavras que Moisés escreve, irmãos, quem lê sente o peso e a tristeza para Deus de dar aquela notícia a Noé ali, dizendo a ele que o fim dos homens é chegado, porque os homens se tornaram controlados com muita violência, como se fossem bestas feras do campo, que precisam ser abatidas ou presas, enjauladas e mortas. Observem que Deus não diz logo que vai mandar o dilúvio. Primeiro ele manda Noé fazer a arca. Incrível que pareça, Deus ainda vai determinar que Noé pregue aqueles que ainda quiserem se salvar para entrar na arca. Isso se chama-se misericórdia de Deus. Ele poderia deixar até esse povo para lá, mas ele ainda dá uma chance àquele povo corrompido pelo mal. Primeiro ele manda fazer a arca. Deus dá instruções a Noé específicas. Por quê? Porque, irmãos, não era nenhum navio ou barco qualquer para sair navegando, não. A arca tinha uma única finalidade: flutuar e abrigar 8 pessoas e muitos animais de todas as espécies do grande dilúvio de águas que viria sobre a terra. Também a arca deveria ter local para conter suas provisões ou comidas para todos eles. O formato da arca, então, era de um paralelepípedo de dimensões gigantescas, até para os nossos tempos hoje. Então o tamanho era 133, segundo os estudiosos da Bíblia, os teólogos, eram 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Esse comprimento todo, esses metros todos, assumindo que um côvado naquela época media 44 centímetros de metro. Como no tempo de Ezequias, que viveu uns 1700 anos depois, foi essa medida que está se somando esses métodos aí que nós acabamos de dar. Desse jeito, a arca teria
um volume de mais de 38 mil metros cúbicos. A arca foi feita de madeira com uma abertura toda em volta de 44 centímetros de largura para a renovação do ar dentro dela. Toda em volta, uma única porta em um dos lados e 3 pavimentos internos com superfície total de 8.700 metros quadrados. O fato de haver uma só porta, não é? Nós podemos observar, nos lembra o Senhor Jesus Cristo, que disse que Ele é a porta por onde as ovelhas devem passar para encontrar alimentos, ou seja, por onde os homens devem entrar para encontrar a vida eterna. Deus deu ordem que entrasse na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus 3 filhos, num total de 8 pessoas que iriam povoar mais tarde a terra novamente, após o dilúvio. Quando toda a humanidade morresse, esses 8 iriam repovoar, ou seja, se multiplicar novamente, encher novamente a terra de seres humanos. Depois Deus disse que iria mandar para a arca 2 espécies de animais, macho e fêmea, de acordo com a raça de cada um, assim que a arca estivesse pronta. E para finalizar, Noé deveria providenciar comida para todos, para poder se alimentar quando estivessem dentro da arca e naquele período grande que ia haver com as águas sobre a terra. Não teriam de buscar alimento, então teria que ter alimento dentro da arca. Somente depois disso é que Deus diz a Noé o motivo da arca. Interessante, né? Ele manda fazer tudo isso, Deus dá essas ordens aí, e somente depois disso é que Deus diz a Noé qual o motivo de fazer a arca. Ele diz o seguinte a Noé: vou mandar o dilúvio de águas sobre a terra, Noé. O dilúvio quer dizer a inundação cataclísmica de toda a superfície terrestre, ou chuva muito abundante, torrencial e demorada, que alaga vastas extensões de terra. Cataclismo. Bem, e Moisés termina essa narração de Noé e a arca no livro de Gênesis dizendo que Noé fez tudo aquilo que Deus ordenou. Ele fez do mesmo jeitinho. A fé desse homem era muito forte, irmãos. Mais uma vez confirma que quando a gente faz, quando Deus manda, do jeito que Deus manda, as consequências são benéficas para nós e para todos que estão ao nosso redor. E ele iria enfrentar dificuldades inimagináveis. Mas mesmo assim disse: vou fazer como tu ordenou, Senhor. É justamente homens assim que Deus quer. E por quê? Porque os seus filhos, que não olhem a dificuldade, mas olhem que quem está ordenando, que é Deus, tem a probabilidade de 100% de acerto total. Então descanse, irmãos. Apesar da dificuldade, seguindo a orientação de Deus, tudo dará certo no final. Se ainda não der certo, é porque ainda não chegou o final. A partir de agora, Noé passou cerca de 100 a 120 anos construindo a arca e proclamando e pregando para todos os homens que haveria um dilúvio em que toda a terra seria coberta pelas águas. Moisés pode imaginar, nós podemos imaginar os deboches daquela geração maldita e corrompida contra Noé. Pois é, foi um verdadeiro bombardeio de humilhação e vergonha que Noé passou, sendo ridicularizado por aquela geração maldita. Era como se os homens estivessem zombando de Deus diretamente, irmãos. Deus sentia toda a dor de Noé, estava sentindo, pois sabia que os homens estavam declarando inimizade contra o próprio Deus. Muitas e diversas maneiras acontecem nos dias de hoje, que dizem para as pessoas, que os discípulos de Jesus Cristo dizem para as pessoas aceitarem Jesus Cristo e se salvarem, que depois da morte segue-se o juízo. E do outro lado, muitos dizem que isso é tolice, isso é um tapado. Não existe inferno, é tudo coisa criada pelos homens. E Deus é tão amoroso, não vai mandar essas criaturas suas para o inferno, não. Isso é conversa, dizem eles. E muita gente também zomba e debocha daqueles que falam os ensinamentos de Jesus Cristo. Mesma coisa foi com Noé, dizendo que viria o dilúvio, por isso estava construindo a arca, que Deus estava dando opção a todos os homens para se salvarem. Mas Deus saberia que eles não aceitariam. Mas eles jamais poderiam dizer que Deus não ofereceu a salvação com a arca. Todos eles. Nenhum pode dizer que Deus não deu oportunidade. Eles estavam se condenando a si mesmos. Todos aqueles que hoje, quando morrerem, for para o lago de fogo, para o inferno, saberão com toda a consciência que foram porque decidiram ir.
pois Deus avisou que tinha salvação através da morte de Jesus Cristo. Através dos discípulos, dos ensinamentos que os discípulos de Jesus Cristo falam, eles sabem que havia uma salvação. Então vão estar conscientes que estão no inferno porque querem. Vejam, irmãos, o amor de Deus é inigualável, é infinito. A humanidade naquela época de Noé, já condenada e maligna, Deus ainda envia Noé para pregar para aqueles seres humanos violentos e maus, dizendo que se arrependessem, que o dilúvio viria. Não existe quem ame mais do que Deus, irmão. Deus é o verdadeiro amor, Deus é a verdadeira misericórdia, e isso é um fato. O que, segundo entendemos de Gênesis 2, 6 e 9, do 14 até o 16, ainda não havia chovido sobre a face da terra, como anuncia Então, como anunciar um dilúvio de água vindo do céu, se ainda não havia chovido na terra? Nem, sem dúvida, Noé foi mais ridicularizado ainda. Por isso, mais uma coisa é certa. Ele era um homem cheio de fé e obediente a Deus para levar adiante tal empreendimento. Mais ou menos de 100 a 120 anos foi o trabalho de Noé, segundo os estudiosos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, nós lemos que, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que haveria de acontecer, que era o dilúvio, que ainda aconteceria com o dilúvio, sendo obediente a Deus, preparou a arca para a salvação de sua casa, e através desse ato condenou todos os homens que não acreditaram nele, se tornando assim herdeiro da justiça que vem pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Também Noé é mencionado por Deus como um entre 3 justos. Os outros são Jó e Daniel. Isso está escrito em Ezequiel capítulo 14, o versículo 13 até o 20, que pela justiça que eles acreditaram, eles conseguiriam salvar suas vidas dos 4 juízos de Deus, ou 4 atrocidades que vinham de Satanás, que Deus permitiria que acontecesse aos homens como juízo. São eles: a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Deus diz que somente esses 3 que pela sua fé conseguiriam se salvar disso. O resto não conseguiria porque não tinha fé em Deus. E mais, ninguém se salvaria dessas coisas além desses 3 homens, nem seus próprios filhos, somente eles 3. E finalizando, lemos na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 12, o versículo 5, que Noé foi o pregador da justiça que vem pela fé. Amanhã, irmãos, veremos Noé entrando na arca, sua idade, detalhes sobre a duração das águas e o verdadeiro dilúvio, contrariando aqueles e a verdade sobre o dilúvio, se é verdade ou não, contrariando aqueles que dizem que isso é um mito ou apenas uma história da carochinha e não um acontecimento real. Gênesis capítulo 6, versículo 8 até o 22, finalizando a segunda etapa deste vídeo de hoje sobre a história de Noé e a construção da arca para o dilúvio. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.